Sessões de Assembleia e Disposições Preliminares 69. As sessões de Assembleia Legislativa são preparatórias, ordinárias, extraordinárias e solenes. As sessões preparatórias são as que precedem a inauguração dos trabalhos da Assembleia Legislativa na primeira e na terceira sessões legislativas de cada legislatura. As sessões ordinárias são diurnas, com início às 14 horas e 30 minutos e término às 18 horas e 30 minutos, realizando-se de terça a sexta-feira. As sessões extraordinárias são diurnas ou noturnas, antes ou depois das sessões ordinárias, ou sábados e feriados, e serão convocadas pelo presidente ou por deliberação da maioria absoluta da Assembleia e requerimento de qualquer deputado, aplicando-se o que dispõe o artigo 71. As sessões extraordinárias terão a duração máxima de 3 horas, mesmo que devam se prolongar pelo dia seguinte ao da convocação. As sessões poderão ser prorrogadas por requerimento escrito de qualquer deputado pelo prazo máximo de 2 horas. O requerimento de prorrogação não terá apoiamento nem será discutido. Votar-se-á pelo processo simbólico, não admitirá encaminhamento de votação, consignará necessariamente o prazo da prorrogação e não permitirá justificação de voto. O requerimento de prorrogação poderá ser apresentado à mesa até o momento em que o presidente anunciar a ordem do dia da sessão seguinte. Antes de encerrada uma prorrogação, outra poderá ser requerida, obedecidas as condições do parágrafo 4º. As sessões extraordinárias serão convocadas pelo presidente em sessão presente. A maioria absoluta dos deputados ou através do Diário Oficial do Poder Legislativo e se destinarão às matérias para as quais forem convocadas e que constarão da ordem do dia. O tempo durante o qual a sessão ficar suspensa não será deduzido do prazo normal de sua duração. Comparecimento a cada sessão deliberativa será remunerado pelo valor correspondente ao coeficiente entre a soma dos subsídios variável adicional e o número de sessões deliberativas realizadas no mês anterior. Puta que pariu. Subsídios variável e adicional serão devidos na sua totalidade no primeiro mês de cada legislatura, quando não houver sessão deliberativa no mês anterior. É vedado o pagamento de subsídio variável adicional decorrente de sessão deliberativa durante o qual o parlamentar esteja ausente, salvo se estiver licenciado, ausente por motivo de saúde, representado por delegação o Poder Legislativo fora da sua obstrução parlamentar, o que comunicará previamente à mesa, por escrito ou verbalmente. O comparecimento efetivo do deputado à casa será registrado diariamente, sob responsabilidade da mesa e da presidência das comissões da seguinte forma: as sessões mediante registro eletrônico ou, se não estiver funcionando o sistema, pelas listas de presença em plenário mediante assinatura da presença pelo próprio deputado. As comissões pelo controle da presença em suas reuniões. Serão remuneradas as sessões extraordinárias para os funcionários e detentores de cargos comissionados da Alerj. Sessões públicas 70. As sessões ordinárias são compostas das seguintes partes: expediente inicial, ordem do dia e expediente final. Às sextas-feiras haverá somente o expediente inicial e a sessão se encerrará às 16 horas e 30 minutos, exceto na última sessão legislativa da legislatura, quando o dia será destinado aos trabalhos parlamentares externos. Na hora do início das sessões, os membros da mesa diretora e os deputados ocuparão os seus lugares para verificação do quórum necessário à abertura da sessão. Achando-se presente o 10º do número total de deputados, desprezada a fração, o presidente declarará aberta a sessão com as seguintes palavras: sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, está aberta a sessão. Na hora do início da sessão, não se encontrando o presidente no recinto, será ele substituído sucessivamente e em ordem ordinal pelos vice-presidentes, secretários e suplentes, respectivamente, ou, finalmente, pelo deputado mais idoso, procedendo-se da mesma forma quando tiver necessidade de deixar sua cadeira. Em caso de falta de número, o presidente aguardará durante 15 minutos e deduzirá o prazo do retardamento de tempo destinado ao expediente inicial. Em caso de falta de número, o presidente, persistindo a falta de número, declarará que não haverá sessão e indicará a ordem do dia da sessão seguinte. Não sendo realizada a sessão por falta de quórum inicial, o primeiro secretário despachará o expediente, independentemente de leitura, e fará publicá-lo no Diário Oficial do Poder Legislativo. Aberta a sessão, o segundo secretário fará a leitura da ata da sessão anterior, que será aprovada independentemente de votação, podendo qualquer deputado oferecer restrições à mesa por escrito, se assim o desejar. Aprovada a ata, o primeiro secretário fará a leitura em súmula dos ofícios e informações sobre proposições, memoriais, pareceres, mensagens e demais documentos enviados à mesa. Seguir-se-á a leitura pelo presidente da matéria que se achar na pauta. Expediente inicial 73. O expediente inicial terá a duração de 120 minutos e será de 5 minutos no máximo o tempo destinado à leitura da ata e demais documentos. Esgotado esse prazo, se ainda houver documentos na mesa, serão estes despachados e remetidos à publicação. Terminada a leitura da ata e dos documentos, o presidente da Assembleia concederá a palavra aos deputados previamente inscritos em livro específico, mediante a assinatura do próprio punho, a partir das 14 horas do dia em que se realizar a sessão, ou não havendo inscritos, aos que solicitarem para falar sobre o assunto de qualquer natureza, não podendo cada orador exceder o prazo de 10 minutos, salvo a hipótese prevista no parágrafo 1º. O orador inscrito poderá ceder seu tempo a outro mediante autorização comunicada à mesa. O orador ausente, quando chamado, perderá sua inscrição, sendo-lhe permitido, nesse caso, inscrever-se novamente. Na fase do expediente inicial, não serão admitidos requerimentos de verificação de presença, questões de ordem, nem será feita a transcrição de documentos que não forem lidos, e cada deputado poderá ocupar a tribuna apenas uma vez. Não havendo orador, a sessão será suspensa até às 16 horas e 30 minutos. Ordem do dia 75.
Às 16h30, impreterivelmente, será declarada aberta a ordem do dia, quando será lícito a qualquer deputado requerer a verificação de quórum. Matéria que não tenha sido impressa ou publicada no Diário Oficial do Poder Legislativo, mesmo inclusa na ordem do dia, não poderá ser votada. Ao se iniciar a ordem do dia, os deputados presentes receberão seu espelho, acompanhado dos avulsos de todas as proposições sujeitas à deliberação do plenário, inclusive as redações finais, e contendo obrigatoriamente, quando for o caso, a legislação citada. Não havendo orador inscrito, o presidente declarará encerrada a discussão das matérias. Encerrada a discussão de qualquer matéria, a respectiva votação só poderá ter início quando presente a maioria absoluta dos deputados. Não havendo número para votação, na hipótese do parágrafo anterior, o presidente declarará a inexistência de quórum e anunciará a discussão da matéria seguinte, constante do espelho da ordem do dia. Encerradas as discussões de todas as matérias constantes do espelho da ordem do dia, o presidente adiará as votações. O tempo durante o qual a sessão ficar suspensa não será deduzido do prazo normal de sua duração. 76. O presidente organizará e fará publicar a pauta da ordem do dia com 48 horas de antecedência, sendo as suas matérias distribuídas em avulsos pelo menos 24 horas antes de iniciar a sessão respectiva. Proposição relativa à defesa da Constituição e salvaguarda das instituições democráticas poderá ser votada se alcançar a concordância da unanimidade dos líderes dos partidos com representação na Assembleia Legislativa, independente do prazo previsto no caput desse artigo. 77. A ordem do dia será organizada pelo presidente da Assembleia Legislativa na seguinte ordem: redações finais, votações em segunda discussão, segundas discussões, votações em primeira discussão, primeiras discussões, proposições que independem de parecer, mas sujeitas à apreciação do plenário, proposições não sujeitas à apreciação do plenário, mas que podem ser objeto de recurso. Dentro de cada grupo da matéria da ordem do dia será observada a seguinte disposição: projetos de lei, projetos de decreto legislativo, projetos de resolução, indicações legislativas, requerimentos, proposições e discussão prévia. A inscrição para a discussão da matéria da ordem do dia será feita na mesa, em livro próprio, a partir das 14h30 do dia em que se realizar a sessão. Durante a ordem do dia, só poderá ser suscitada a questão de ordem referente à matéria que esteja sendo apreciada na ocasião. Esgotada a matéria, constante do espelho da ordem do dia, antes de se dar início ao expediente final, o plenário passará a votar proposições de sua competência que independam de parecer. 78. O espelho da ordem do dia, acompanhado dos avulsos das proposições, assinalará obrigatoriamente, após o respectivo número, o autor da iniciativa, a discussão a que está sujeita, a respectiva ementa, a conclusão dos pareceres, se favoráveis, contrários, com substitutivos, emendas ou subemendas, a existência de emendas relacionadas por grupos, conforme os respectivos pareceres e outras indicações que se fizerem necessárias. Expediente final 79. Esgotada a ordem do dia, seguir-se-á o expediente final pelo tempo restante da sessão, quando a palavra será concedida aos deputados que a tiverem solicitado, cabendo a cada um 10 minutos no máximo, mediante prévia inscrição feita em livro próprio no dia em que se realizar a sessão, a partir das 14h30. Sessões solenes 80. As comemorações, homenagens ou solenidades só poderão ser realizadas ou prestadas pela Assembleia quando observada a seguinte ordenação: requerimento subscrito por 1/4 dos deputados e parecer de um colegiado composto pelos membros da mesa diretora. A Assembleia não realizará mais do que 8 solenidades em plenário por mês. Nas solenidades e homenagens só poderão usar da palavra o autor da proposição por 15 minutos e um deputado de cada bancada, se inscrito, por 10 minutos, vedados pedidos de inscrição de fala pela ordem e à parte. As lideranças indicarão os deputados que deverão fazer uso da palavra. Os casos omissos relacionados com as solenidades e homenagens serão resolvidos pela presidência. 81. As opções de datas para as solenidades em plenário serão fornecidas pelo Departamento de Cerimonial ao deputado solicitante no prazo máximo de 10 dias contados da publicação da resolução, no caso de concessão de títulos de cidadão do Estado do Rio de Janeiro e benemérito do Estado do Rio de Janeiro ou medalha Tiradentes. O Departamento de Cerimonial encaminhará aos gabinetes dos senhores deputados até o dia 5 a lista das solenidades com as respectivas datas e horários que serão realizadas no mês corrente. Comissão Geral 82. A sessão plenária da Assembleia será transformada em comissão geral sob a direção do seu presidente de ofício ou por proposta do Colégio de Líderes ou a requerimento da maioria absoluta da Assembleia para debate de matéria relevante, para discussão de projeto de lei de iniciativa popular desde que presente um orador que irá defendê-lo, para comparecimento de secretário de Estado. No caso de debate de matéria relevante, farão uso da palavra na seguinte ordem: o autor do requerimento com o tempo máximo de 30 minutos, cidadãos previamente indicados para prestar esclarecimentos até o número de 3, no tempo total de 30 minutos, desde que seu nome conste no requerimento e esteja relacionado à matéria. Os líderes partidários e oradores inscritos todos com o tempo máximo de 10 minutos. Os deputados poderão também formular interpelações aos cidadãos, Os deputados poderão também formular interpelações aos cidadãos convidados, que terão 5 minutos para as respostas, garantindo ao deputado 3 minutos para a réplica e igual tempo para a tréplica. Na hipótese de discussão de projeto de lei de iniciativa popular, desde que presente um orador que irá defendê-lo, poderá usar da palavra um dos signatários do projeto ou deputado por ele indicado no tempo máximo de 30 minutos sem a parte. Alcançada a finalidade da Comissão Geral, a sessão plenária terá andamento a partir da fase que ordinariamente encontrar-se-iam os debates.
Proposições e processos legislativos de disposições preliminares 83. A proposição é toda a matéria sujeita à deliberação da Assembleia ou de suas comissões, conforme o caso. As proposições poderão consistir em propostas de emenda à Constituição, projetos de lei complementar, projetos de lei, projetos de resolução, projetos de decreto legislativo, projeto de lei delegada, emendas, indicações legislativas, requerimentos e recursos. Toda a proposição deverá ser redigida com clareza, em termos explícitos e concisos, e apresentada em 3 vias. Nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ou enunciado objetivamente declarado na ementa ou dela decorrente. 84. Não se admitirão proposições antirregimentais sobre assunto alheio à competência da Assembleia em que se delegue a outro poder a atribuição privativa do Legislativo, que contém expressões ofensivas a quem quer que seja, que aludindo a qualquer dispositivo legal não se faça acompanhar de sua transcrição, que fazendo menção a contratos ou concessões não os transcrevam por extenso, quando redigidos de modo que não se saiba com a simples leitura qual a providência objetivada, e quando, em se tratando de substitutivo, emenda ou subemenda, não guardem direta relação com a proposição. Se o autor da proposição dada, como inconstitucional, antirregimental ou alheia à competência da Assembleia, não se conformar com a decisão da presidência, que não a aceitar, poderá requerer ao presidente da Assembleia audiência de Comissão em Constituição e Justiça, que, se discordar da decisão, restituirá a proposição para a tramitação normal. Considera-se autor da proposição para efeitos regimentais o seu primeiro signatário, quando não for da iniciativa de outro poder, da mesa diretora ou de qualquer comissão de Assembleia. É admitida a coautoria de proposição. O autor deverá justificar a proposição por escrito ou da tribuna, sendo que, quando a justificativa for oral, a Secretaria-Geral da Mesa Diretora deverá providenciar a juntada do pronunciamento ao respectivo processo. São de apoiamento constitucional e regimental as assinaturas que se seguirem à primeira, quando se tratar de proposição para as quais a Constituição ou o regimento exija determinado número delas. Nos casos em que as assinaturas de uma proposição sejam necessárias ao seu trâmite, não poderão ser retiradas ou acrescentadas após a respectiva publicação ou em se tratando de requerimento depois de sua apresentação à mesa. Parágrafo 8º. Estão sujeitas a aprimoramento especial as seguintes proposições. Os requerimentos para a criação de comissões parlamentares de inquérito assinados no mínimo pela terça parte dos membros da Assembleia, as propostas de emenda à Constituição Estadual assinadas no mínimo por 1/3 dos membros da Assembleia, os requerimentos de constituição de comissão especial de representação assinados no mínimo por 1/10 dos deputados, os requerimentos para suspensão, levantamento ou interrupção de sessão mediante assinatura de no mínimo 5 deputados, os requerimentos de votação secreta assinados no mínimo por 36 deputados, os requerimentos de urgência assinados no mínimo por 1/3 dos deputados, as emendas e proposições em regime de urgência assinadas no mínimo por 3 deputados. Nos casos em que estão sujeitas a apoiamento especial as seguintes proposições. Me perdi. Os requerimentos que solicitem a realização de comemorações, homenagens ou solenidades assinados no mínimo por 1/4 dos membros da Assembleia. Os requerimentos de inscrição no Diário Oficial do Poder Legislativo ou nos anais dos documentos e publicações assinados no mínimo por 10 deputados. Os requerimentos de desarquivamento de proposições de deputados que não forem reeleitos, assinados no mínimo por 20 deputados. Os requerimentos de aplauso, regozijo, louvor, congratulações e censura assinados no mínimo por 10 deputados. Os projetos para a concessão de títulos de cidadão do Estado do Rio de Janeiro e benemérito do Estado do Rio de Janeiro, bem como da medalha Tiradentes assinados por no mínimo 10 dos membros da Assembleia. As moções de desaprovação a atos do secretário de Estado assinadas por 1/3 dos deputados. 85. Quando por extravio não for possível o andamento de qualquer proposição, a Secretaria-Geral da Mesa Diretora a reconstituirá pelos meios ao seu alcance de ofício a requerimento de qualquer deputado. As proposições para as quais o regimento exija parecer não serão submetidas à discussão e votação sem ele. As proposições serão submetidas ao seguinte regime de tramitação: urgência, tramitação especial, prioridade, tramitação ordinária. 88. Os projetos deverão ser divididos em artigos numerados, concisos e claros e precedidos sempre de ementa iniciativa de seu objeto. Cada projeto deverá conter simplesmente a enunciação de vontade legislativa de acordo com a respectiva ementa e sua elaboração técnica deverá atender aos seguintes princípios: redação com clareza precisa e ordem lógica, divisão em artigos cuja numeração será ordinal até o 9º e a seguir cardinal. Os artigos se desdobram em parágrafos, incisos ou itens. Os parágrafos, incisos ou itens em alíneas. Os parágrafos serão apresentados pelo sinal gráfico de parágrafo, por extenso, será escrita a expressão parágrafo único. O agrupamento de artigos constitui seção, o de seções, o capítulo, o de capítulos, o título de títulos, o livro, o de livros, a parte, que poderá se desdobrar em geral e especial, ou em ordem numérica ordinal por extenso. No mesmo artigo que fixar a vigência será declarada sempre expressamente a legislação anterior revogada.
A Secretaria-Geral da Mesa Diretora providenciará para que seja sobreposta ementa aos projetos que não a contiverem. Os projetos que visem matéria análoga ou conexa a de outro já em tramitação serão a este pensados, por ocasião da distribuição de ofício ou por determinação do presidente da Assembleia, mediante requerimento de comissão de deputado. 89. O projeto de lei e as emendas oferecidas em plenário ou nas comissões que receberem parecer contrário quanto ao mérito de todas as comissões que devam ser ouvidas sobre a matéria serão tidos como rejeitados e arquivados definitivamente por debaixo do despacho do presidente, dando-se conhecimento ao plenário. Parecer contrário à emenda não obsta a que a proposição principal siga seu curso regimental. 90. A matéria constante do projeto de lei rejeitado ou que não for sancionado, assim como o constante do projeto de lei complementar rejeitado ou havido por prejudicado, somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante a proposta da maioria absoluta dos membros da Assembleia. Para os efeitos desse artigo, considerar-se-á também rejeitado o projeto de lei cujo veto tenha sido confirmado pela Assembleia. Fim da legislatura, arquivação todas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da Assembleia e ainda se encontram em tramitação, bem como as que abram crédito suplementar com pareceres ou sem eles, salvo as com pareceres favoráveis de todas as comissões, salvo as já aprovadas em turno único em primeiro ou segundo turno, salvo as de iniciativa popular e salvo as de iniciativa do outro poder ou do Ministério Público. A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do autor, dos autores ou de 10 deputados, dentro de 180 dias da primeira sessão legislativa ordinária da legislatura subsequente, retornando-se à tramitação desde o estágio em que se encontrava. Proposta de emenda à Constituição 92. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 dos membros da Assembleia, do governador do Estado, de mais da metade das câmaras municipais do Estado, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Em qualquer caso, a proposta de emenda será discutida e votada em 2 turnos, considerando-se aprovada quando obtiverem ambas as votações votos favoráveis de 3/5 dos membros da Assembleia Legislativa. A emenda à Constituição será promulgada pela mesa diretora com o respectivo número de ordem. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. A matéria constante da proposta de emenda rejeitada ou havida como prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Dos projetos de lei complementar à Constituição dos projetos de lei ordinária, 93. A iniciativa dos projetos de lei complementar e ordinária cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia, ao governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, nos casos previstos na Constituição nesse regimento. O projeto de lei complementar à Constituição é a proposição destinada a regulamentar, complementando dispositivos constitucionais. Serão consideradas objeto de lei complementar, entre outras, as seguintes matérias, na forma do artigo 118, parágrafo único da Constituição: Sistema financeiro e tributário, organização do Tribunal de Contas, organização do Ministério Público, organização da Procuradoria-Geral do Estado, organização do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, organização da Defensoria Pública, organização da carreira de fiscal de rendas, Estatuto de Servidores Públicos Civis, Estatuto de Servidores Públicos Militares e organização da Polícia Civil. Os projetos de lei ordinária serão destinados a regular as matérias de competência do Poder Legislativo com a sanção do Governador do Estado. Leis delegadas 95. As leis delegadas são de iniciativa do governador do Estado, que deverá solicitar a delegação à Assembleia Legislativa. Não será objeto de delegação os atos de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre a organização do Poder Judiciário e Ministério Público, a carreira e garantia de seus membros. Não será objeto de delegação os atos de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. A delegação ao governador terá a forma de resolução da Assembleia, que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pela Assembleia, esta a fará em votação única vedada qualquer emenda. Projeto de Decreto Legislativo 96. Projeto de Decreto Legislativo é a proposição prevista no artigo 99 da Constituição Estadual. Os projetos de Decreto Legislativo se destinam a regular as matérias de exclusiva competência do Poder Legislativo sem a sanção do Governador do Estado. A matéria de que trata o inciso 22 do artigo 99 da Constituição do Estado será obrigatoriamente, após ouvida a comissão competente, submetida à apreciação do plenário. Projeto de Resolução 97. Projeto de resolução é destinado a regular com eficácia de lei ordinária a matéria de competência privativa da Assembleia e as de caráter político, processual, legislativo ou administrativo, ou quando cabe à Casa se pronunciar sobre perda de mandato de deputado, sobre criação de comissão parlamentar de inquérito, sobre conclusões de comissão parlamentar de inquérito, sobre conclusões sobre petições, representações ou reclamações da sociedade civil, sobre matéria de natureza regimental, sobre assuntos de sua economia interna ou de serviços administrativos, sobre concessão a deputado de licença de qualquer tipo, exceto as de tratamento de saúde, sobre concessão de títulos de cidadão do Estado do Rio de Janeiro de benemérito, do Estado do Rio de Janeiro de medalha Tiradentes. Indicações 98. A indicação é a proposição em que são solicitadas medidas de interesse público cuja iniciativa legislativa ou execução administrativa seja de competência privativa do Poder Executivo ou Judiciário. As indicações se dividem em 2 categorias: simples,
quando se destina a obter do Poder Executivo ou Judiciário medidas de interesse público que não caibam em um projeto de lei, resolução ou decreto legislativo. Legislativa, quando se destinam a obter do Poder Executivo, do Poder Judiciário, da Procuradoria-Geral da Justiça, o envio de mensagem à Assembleia por força de competência constitucional. 99. As indicações simples serão mandadas publicar no Diário Oficial do Poder Legislativo e encaminhadas pelo presidente ou pelo primeiro secretário aos poderes ou órgãos competentes. As indicações legislativas serão encaminhadas à Comissão de Indicações Legislativas e submetidas à tramitação prevista no artigo 126. No caso de entender o presidente da Assembleia que determinada indicação não deva ser encaminhada, dará conhecimento da decisão ao autor. Se este recorrer da sua decisão, a matéria será enviada à Comissão de Constituição e Justiça. Se o parecer for favorável, a indicação será encaminhada, se contrário, arquivada. Das moções, 102. Moção é um instrumento pelo qual o deputado expressa seu regozijo, congratulações, louvor, repúdio ou pesar. Apresentada à mesa, será anunciada imediatamente e despachada pelo presidente. Quando seus autores pretendem traduzir manifestação política da Assembleia, a moção deverá ser assinada no mínimo pela maioria absoluta dos deputados, sendo por isso automaticamente aprovada e integralmente publicada no Diário Oficial do Poder Legislativo, nos limites de uma coluna. Requerimentos de disposições preliminares, 104. Os requerimentos independem de parecer das comissões e assim se classificam, quanto à competência para decidi-los sujeitos apenas a despacho do presidente da Assembleia, quanto à competência para decidi-los sujeitos à deliberação do plenário, quanto à maneira de formulá-los verbais e escritos. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente, 105. Será despachado imediatamente pelo presidente o requerimento verbal que solicite a palavra, permissão para falar sentado, posse de deputado, leitura pelo primeiro secretário de qualquer matéria sujeita ao conhecimento do plenário, retirada pelo autor de requerimento verbal escrito apresentado sob a proposição constante da ordem do dia, verificação de votação, informações sobre a ordem dos trabalhos ou sobre a ordem do dia, verificação de presença quando evidente a falta de quórum, inserção do Diário Oficial do Poder Legislativo dos anais dos documentos ou publicações, 106. Será despachado pelo presidente, publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo, o requerimento escrito que solicite audiência da comissão quando formulada por qualquer deputado. Licença, deputado. Inclusão da ordem do dia de proposição em condições regimentais que nela figurar. A retirada pelo autor de proposição da ordem do dia, sem parecer ou com parecer contrário. A retirada pelo autor de proposição para arquivamento definitivo. 107. Os deputados podem requerer informações objetivas de interesse particular, coletivo ou geral acerca dos atos e projetos do Estado e dos municípios, bem como dos respectivos órgãos da administração pública direta ou indireta, conforme dispõe o 101 da Constituição Estadual. Requerimentos sujeitos ao plenário, 108. Será verbal, dependerá de deliberação do plenário, mas não sofrerá discussão o requerimento de prorrogação de tempo de sessão e o requerimento de votação por determinado processo. Será escrito, dependerá de deliberação do plenário, mas não sofrerá discussão o requerimento de inclusão da proposição na ordem do dia nos termos do artigo 47, requerimento de constituição de comissão de representação, requerimento de encerramento da discussão, requerimento de retirada pelo autor da proposição principal ou acessória com parecer favorável, requerimento de destaque. 110. Será escrito, dependerá de deliberação do plenário e sofrerá discussão o requerimento de moção de desaprovação a atos de secretários de Estado, conforme previsto no inciso 31 do artigo 99 da Constituição Estadual. O requerimento de voto de aplauso, regozijo, louvor ou congratulações por ato público, acontecimento de alta significação, desde que não implique apoio ou solidariedade aos governos federal, estadual, municipal e voto de censura quando subscrito no mínimo por 10 deputados. Será escrito, dependerá de deliberação do plenário e sofrerá discussão o requerimento de manifestação por motivo de luto nacional ou pesar por falecimento de autoridades ou personalidades relevantes nacionais ou estrangeiras. Requerimento de constituição de comissão especial ou de representação. Requerimento de não realização de sessão. Requerimento de adiamento de discussão ou votação. Requerimento de audiência de comissão sob proposição na ordem do dia, requerimento de convocação dos secretários de Estado ou procuradores gerais na forma prevista no artigo 100, requerimento de realização de sessão solene. Os requerimentos previstos nessa sessão serão automaticamente deferidos pelo presidente quando assinados pela maioria absoluta dos deputados da Assembleia, excetuados a convocação de secretários de Estado ou procuradores gerais e realização de sessão solene. Emendas e da prejudicabilidade, 111. A emenda é a proposição apresentada como acessória de outra. As emendas podem ser supressivas, substitutivas, modificativas, aditivas ou de redação. Emenda supressiva é a que manda erradicar qualquer parte de outra. Emenda substitutiva é a que pretende suceder a outra. Emenda aditiva é a que acrescenta a outra. Emenda modificativa é a que altera outra sem modificá-la substancialmente. Emenda de redação é a que se destina a corrigir falhas de redação, absurdos manifestos e correções de linguagem. Os substitutivos são emendas que alteram substancialmente as proposições e só podem ser apresentados por comissões com assinatura da maioria absoluta de seus membros. Sempre que é apresentado substitutivo por outras comissões, que não é de Constituição e Justiça, o projeto voltará a esta comissão que se pronunciará
quanto à constitucionalidade ou não do substitutivo. 113. Admitir-se-á ainda a subemenda à emenda. A subemenda só pode ser apresentada por comissão em seu parecer e se classifica, por sua vez, em supressiva, substitutiva, aditiva e de redação. Não serão aceitas emendas, subemendas ou substitutivos que não tenham relacionamento imediato com a matéria da proposição principal. As emendas só poderão ser apresentadas quando as proposições estiverem em exame nas comissões ou quando em ordem do dia.